ter subido 10 vezes ali da poltrona. Aí a gente tem mais duas lendas. Uma outra lenda fala que antigamente o morro era parecido com aquela que tá um desenho ali, as laterais eram mais pontiagudas, tinha as pedras que lembravam chifres. Aí quando tinha uma tempestade aqui na região, quando caiu um raio aqui atrás do morro, fazia sombra no morro e naquelas duas pedras, então parecia uma cabeça gigante com chifres. Aí o pessoal que passava por aqui falava que via o diabo aqui, que via a cabeça do diabo aqui na sombra do morro. E a terceira lenda, que é a mais conhecida, é que dá descrita nos painéis ali. Aí a gente volta lá para isso, 1860, 1870, quando começou a ser povoado essa região aqui que a gente conhece como Pontal do Paranapanema, que até então essa região era tudo uma floresta, não tinha ninguém que morava aqui. Então as primeiras pessoas que vieram para cá vieram com suas embarcações, que antigamente era o único meio de acesso. Então as mesmas pessoas o pessoal chamava de bandeirantes. Então os bandeirantes vieram descendo o rio Paranapanema, um grupo de bandeirantes veio descendo o rio Paranapanema, pararam a embarcação na margem do rio e começaram a andar no meio da floresta. Porque eles estavam explorando a região, ver que tinha um recurso ou podia desmatar a região e fazer uso da terra ali. Então esse grupo veio descer o rio Paranapanema, pararam a embarcação e começaram a andar no meio da floresta. Andando no meio da floresta, eles avistaram um morro e decidiram subir o morro para ver melhor a região daqui de cima. Porque no meio da floresta a gente não consegue ter uma visão muito ampla da região. Aqui em cima a gente consegue ter uma visão já melhor. Só quando eles chegaram aqui no topo do morro, eles encontraram uma tribo indígena que morava aqui em cima. Só que na época que eles chegaram aqui, os homens da tribo tinham ido caçar. Então aqui na tribo só estavam algumas mulheres e umas crianças. Então quando os bandeirantes chegaram aqui, viram aquelas pessoas aqui na tribo, eles foram lá, pegaram as pessoas que julgavam que uma serventia como escravo para eles, e o restante das pessoas que não iam servir nada para eles, mataram e deixaram os corpos aqui na tribo mesmo. As que iam servir como escravos, eles pegaram elas e levaram lá para a próxima embarcação, lá na margem do rio, onde eles montaram um acampamento e ficaram por lá. Depois disso, passou algum tempo, os homens da tribo voltaram da caça. Aí quando eles chegaram aqui no topo do morro, na tribo deles, eles viram que alguns familiares estavam mortos aqui, tinha os corpos aqui na tribo, e que alguns já tinham desaparecido, não estavam entre os mortos. Então os índios pegaram, desceram o morro e foram procurar os responsáveis e quem estava desaparecido. Então como eles conheciam muito bem a região, eles rastreavam muito bem, eles encontraram o acampamento dos bandeirantes lá na margem do rio. Chegando lá no acampamento, eles cercaram o acampamento, então armaram uma emboscada ali e travaram uma batalha com todos os bandeirantes que estavam lá dentro. Conseguiram derrotar todos os bandeirantes do acampamento, depois de derrotarem todos eles, pegaram os corpos deles e trouxeram aqui para cima do morro. Chegando aqui no topo do morro, eles começaram a pendurar os corpos dos bandeirantes nas árvores aqui do topo do morro, como sinal de aviso e também porque para eles os bandeirantes eram indignos de ser enterrados aqui no solo, que era um solo sagrado para eles. Por isso que eles foram pendurados nas árvores sem tocar o solo. Então depois disso, a lenda diz que a gente não encontra mais nenhum índio aqui na nossa região, porque eles foram embora da região por causa que teve um massacre muito grande do povo deles aqui, eles acabaram indo embora para outras regiões. Depois que os índios foram embora, passou mais algum tempo, daí veio um segundo grupo de bandeirantes atrás do primeiro. Então eles fizeram o mesmo percurso, vieram descendo o rio Paranapanema, pararam a embarcação na margem do rio e começaram a andar no meio da floresta. Avistaram o morro também e decidiram subir o morro. Como eu falei antes, é mais fácil ver a região. Ou tiver uma fogueira, uma clareira do acampamento, é mais fácil ver daqui de cima do que andando no meio da floresta. Só quando eles chegaram aqui no topo do morro, eles viram as casas dos índios, as ocas dos índios, e os corpos dos companheiros pendurados nas árvores aqui no topo do morro. E mais ninguém, não tinha mais nenhum registro, não tinha mais nenhum índio aqui. Então eles ficaram assustados com aquela cena que eles nunca tinham visto. Então eles desceram o morro correndo, e todo mundo que eles encontraram no meio do caminho, eles falavam que no meio da floresta tinha um morro, e quem subisse o morro, o diabo ia matar e pendurar o corpo dele numa árvore. Aí tem Dá trabalho esse povo pro diabo, Dá. não, gente? Antigamente tudo de ruim era o diabo. Aí, só que isso são lendas. Até hoje não tem nenhum registro que teve essa batalha entre os índios bandeirantes, e nem que é uma tribo indígena que morou aqui em cima do morro naquela época. A gente sabe que teve uma tribo indígena aqui na região, que eram os Guaranis, mas tudo que a gente encontrou deles foi muito próximo ao rio Paranapanema, ali, bem na margem do rio mesmo, a gente já foi encontrar alguns artefatos, então nada relacionado ao morro. Então como que surgiu esse nome Morro do Diabo? De onde veio esse nome Morro do Diabo? O nome foi dado por um homem chamado Teodoro Fernandes Sampaio. Não sei se alguém já escutou uma história sobre ele. Teodoro Fernandes foi um homem que nasceu lá na Bahia em 1830, 1840, mais ou menos nessa época. Só que o pai dele era um fazendeiro e a mãe dele era uma escrava. Então, como ele foi considerado um filho bastardo, o pai dele não quis assumir ele. Então ele foi adotado por um padre que trouxe ele para São Paulo.
Aí ele chegou aqui no estado de São Paulo, ele cresceu aqui no estado. Numa certa idade ele conseguiu entrar na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Lá ele foi o primeiro negro a se formar em engenheiro pela Faculdade do Rio. Depois que ele se formou em engenheiro, ele voltou lá para a Bahia. Chegando na Bahia, ele começou a fazer alguns trabalhos por lá. Ele ganhou um certo dinheiro e o nome dele começou a ficar mais conhecido, porque ele começou a trabalhar com os pessoal de outros países que estavam lá na Bahia também. Com o dinheiro que ele ganhou lá, ele conseguiu comprar carne de alforria da mãe dele e de seus irmãos e trouxe a família dele de volta para São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, isso em 1880, 82, ele foi contratado pelo estado de São Paulo para fazer a expedição geográfica do Pontal. O que foi essa expedição? O estado fez a expedição geográfica para vir mapear a região do Pontal do Paranapanema, que até então era uma área que não era mapeada do estado porque era basicamente uma grande floresta. E o estado descobriu que nessa época várias pessoas estavam vindo para essa região do Pontal aqui, desmatando a floresta que tinha nessa região e fazendo uso da terra. Então basicamente estava roubando uma terra que pertencia ao estado. Ele estava fazendo a grilagem de terras. Então para o estado não perder essa terra aqui que ele tinha, ele veio mapear. Então ele foi criada a expedição geográfica a vir, né, no Pontal e mapear toda a região do Pontal do Paranapanema. E quem veio comandando essa expedição na época... Eita, quebrou? Não, é uma folhinha aqui querendo entrar aqui. Então quem veio comandando a expedição naquela época foi Theodore Fernand Sampaio, que naquela época foi um grande anúncio, porque era um negro comandando a expedição geográfica, uma expedição de grande porte, então foi uma grande coisa. Então ele veio comandando a expedição. Então eles vieram descendo o rio Paranapanema, mapeando toda a região do Pontal. E antigamente, bem na frente do morro, aqui nessa reta que o rio Paranapanema faz, bem diferente do morro, tinha uma corredeira. Daí nessa corredeira tinha muitas rochas, muita gente passava ali, acabava batendo naquela rocha e afundava. Porque a correnteza ficava mais forte, o rio ficava mais estreito, então muitas embarcações afundavam nessa rocha. E como tinha muito acidente nessa parte do rio, o pessoal começou a chamar de corredeira do diabo, porque tinha muito acidente, o pessoal era muito supersticioso. Então Theodore Fernandes veio com essa expedição, parou bem de frente da corredeira e ele começou a desenhar a região, ele estava fazendo um mapa da região. Foi então que ele viu a corredeira e bem de frente da corredeira viu o Morro do Diabo. Daí ele decidiu batizar aqui como Morro do Diabo por causa da corredeira que tinha antigamente. Hoje em dia a gente não consegue mais ver essa corredeira por causa da formação do lago da usina de Rosana, então já cobriu essa corredeira, ele não consegue mais ter essa visão. Mas o nome veio da corredeira que tinha antigamente bem diferente do morro. E por que ele batizou esse morro aqui específico naquela época? Porque a primeira função do morro aqui na nossa região foi como ponto de referência. Então quem estivesse viajando com mapa, com uma bússola, que toda a região conseguia se localizar através do Morro do Diabo, que estava no Pontal do Paranapanema. Aí depois foi toda aquela história que eu contei pra vocês, virou reserva, depois virou parque, toda a história que eu contei pra vocês lá embaixo. Pessoal, alguém tem uma pergunta, uma dúvida?